fez a mesma pergunta. O Verratti, eu não via motivo para tirar o Verratti do jogo. A gente precisava de gente para fazer gol. No fundo, se eu tivesse mais um, eu coloquei o David, que é o cara que a gente tinha no banco, e mais se aproximava de jogar um pouco dentro da área. O jogo hoje ia terminar, independente do cara se ele tivesse com um jogador a mais ou não, é um jogo que ia terminar em muito cruzamento. Ele é um cara especialista, eu concordo, assim, não está fazendo o gol na especialidade dele, somente de cabeça, não está fazendo, mas ele é um jogador, mesmo quando ele não faz gol, ele está lá e a bola sobra para o outro, ele é um cara que contribui muito na parte tática, contribui na bola aérea, e é um jogador que eu acredito. Não quer dizer que ele não vai sair. Hoje, especificamente, não é um jogo que eu achava que ele tinha que sair. Eu não achava de maneira nenhuma, eu achava que era um jogador, a gente tinha que, se tivesse um jogador, mais um jogador alto, ia fazer talvez 2 centroavantes, porque assim, o jogo ia acabar tendo muito cruzamento como teve. A gente acabou fazendo o gol de cruzamento, tivemos outras chances de cruzamento também. O Ceará é um time, quando a gente vai andando a bola e foi ganhando o campo, é um time que se tranca muito e acaba as jogadas saindo mais pelo lado. Desculpa, só para complementar uma coisa, você poderia explicar de forma mais clara o que o Ferretti oferece de positivo em relação ao que o Vasco não tem, que o Ferretti oferece de positivo em relação ao que o Vasco ganha quando ele não está jogando, a mobilidade de outro atacante, o que o Ferretti oferece de positivo em campo é melhor do que ele deixa de oferecer? Isso que eu quis te perguntar. Eu te respondi. Eu falei que hoje é um jogo que precisava de presença diária. Hoje a gente precisava de um 9 móvel. Podia até ter um 9. Se fosse um 9 móvel, que chega na área e tem muita presença, tudo bem. Mas hoje a gente nem tinha no banco esse jogador. Não tem nada a ver o jogo a gente fica pensando no jogo do Santos. O jogo não tem nada a ver com a característica do jogo de hoje. O jogo tinha espaço, o Santos jogava com a linha mais alta, então tinha espaço entre linhas. O jogo de hoje é um jogo que tinha empurrando o Ceará para trás e precisava de gente na área. E aí, como é que eu ia tirar um jogador que tem mais presença de área do time hoje? Não tem nem sentido. Se fosse um jogo com outra característica, tudo bem, você aceitaria, mas eu acho que hoje, talvez nos jogos que você jogou aqui, é o que menos deveria sair. O que você pretende falar com eles, para a gente resolver esse problema? Que desde maio, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco não ganha em São Januário. Então, assim, a gente não pode... O Paulo Henrique é um dos jogadores, desde que eu cheguei aqui, que mais entrega coisas positivas no time. Hoje, infelizmente, teve um lance pontual, mas é um dos melhores, tanto é que é um jogador pré-selecionado. Estava na lista dos 50, 60 jogadores que podiam ser convocados para a seleção brasileira. São coisas que você não tem controle. O lance do Paulo Henrique, o lance da saída, que são coisas treinadas e coisas fáceis. Agora, você fala assim, não tem uma... A gente tem que parar de cometer. Os erros de hoje foram até mais evitáveis que os outros. São erros claros hoje que aconteceram. A gente tem que parar de errar, e a gente errou, e os caras tiveram uma assertividade. A gente errou mais umas 2 vezes ainda, pelo menos, contra o Ceará. O Ceará teve talvez umas 4 chances de gol, 5, e pelo menos 4 a gente entregou hoje. Coisa que não aconteceu contra o Botafogo, nenhum dos 2 jogos. Mas hoje a gente ofereceu chances que a gente não está oferecendo nos outros jogos, nem contra o Corinthians a gente errou o que a gente errou hoje. Porque é uma marca que o time acertamos muito a saída, mas assim, a gente errou, teve que saiu o primeiro gol, tinha mais os 2 erros ali de saída, que são erros que a gente não treina muito para não acontecer, mas infelizmente aconteceram. E vamos continuar trabalhando para otimizar o time, para que esses erros não aconteçam, obviamente, e que a gente volte a vencer. Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal Hora do Vasco. Na primeira pergunta, você falou que o futebol é um jogo de erro, mas também de acerto. Futebol é um jogo de passes longos, curtos, médios, finalizações de curta a média distância, de jogo e até de antijogo aplicado de uma forma inteligente. Eu queria entender, nessa minha pergunta, por que o seu time tem uma dificuldade na mudança do estilo de jogo? Porque sempre vertical, sempre com linhas altas, e o porquê que o passe curto ele se sobressai num lance tão simples de afastar a bola do setor defensivo, que otimizou hoje 2 erros e 2 gols do Ceará. E se me permite mais uma, você perdeu 3 volantes, Jair, Tietê e Hugo Moura suspenso. E hoje você colocou o Lucas Oliveira como volante, mais uma adaptação. Qual é a dificuldade na transição dos jovens hoje, que são muito elogiados pelo torcedor, até porque golearam o Flamengo há um tempo atrás ali do Sub-20?
Qual a dificuldade de transição que você não consegue utilizar ninguém dali? Porque a gente observando aqui de fora, a gente vê muitos jogadores superiores àqueles que você utilizou hoje. Obrigado. Então, isso é uma questão de opinião sua. Eu respeito. Na base, eu tenho um olhar bastante carinhoso para a base, estou de olho. O GB, por exemplo, é um jogador da base. Eu botei e todo mundo criticou. Era artilheiro da base. Se tivesse botado o jogador da base, tivesse ido mal, ia criticar. Então, assim, eu tenho responsabilidade para lançar. Não é só um desejo, porque você acha que na base os times ganham o campeonato, fez 4-1 no Flamengo na base, vai jogar no Campeonato Brasileiro, vai botar e vai jogar. Muito pelo contrário. Quando bota e você erra a mão, você prejudica muito o jogador. Porque depois, para você voltar ele perde confiança, é muito difícil. Não é fácil assim. O desejo da torcida é fácil, eu entendo. E eu estou aqui para tentar fazer o melhor para o Vasco. O Barros é um jogador da base? É da base? Titular do time. Hoje. O Cocão é um jovem, que eu sei que ele tem, hoje no jogo cometeu uma falha, mas é um cara, é um jovem também. E tem todos esses volantes, mas tem um na base. Você acha que é pegar um jogador da base lá e botar para jogar hoje titular? A transição a gente vai fazendo. Nós tínhamos, hoje a gente estava a gente tem 6 volantes. Não dá para pegar um volante da base sem treinar e botar para jogar, porque se ele for mal vai acontecer isso que eu te falei. Essa do GB é a mais fresquinha que está aí. A gente quer que põe, mas quer que põe e resolve. Não é que quer que põe da base. O Vasco quer ganhar o jogo. Se botar o da base e o da base não for bem, vai ser criticado e é muito difícil a gente acabar perdendo muito mais jogador da base assim. Em relação à sua primeira pergunta, hoje aconteceram os erros, a gente já fez alguns gols, mas muito mais gols do que a gente deixou de fazer por conta do erro do primeiro gol. Depois, se você quiser, a gente faz um catálogo aqui, demora, quando a gente sai costurando mais de trás, demora para ser o gol na frente, então parece que a gente não faz gol porque sai jogando, e não é isso. É muito difícil a gente tomar um gol como a gente tomou hoje. De um erro de passe simples, como foi no primeiro gol. E se você falar assim, o time não tem nenhuma dificuldade de fazer adaptação no jogo. Quantas bolas longas a gente fez contra o Botafogo? Você acha? A gente só jogou longo quase o tempo todo. Hoje é um jogo que o time do Ceará, a gente errou porque o jogo não estava difícil para jogar curto. E o lance do PH, do último lance, não tem nada a ver com você jogando. Ninguém tentou sair jogando. Não fez nada ali. Ele não tentou dar a bola para o goleiro, não tentou chutar, não tentou fazer nada. Então não dá para você atribuir ao jeito de jogar o segundo gol. Se você fala do primeiro gol, eu concordo. Mas não é uma bola difícil para jogar. E o time tem muitos ganhos. Aí contra o Santos, que fez 6 gols e saiu uns 2 lá de trás, aí está tudo bem. Senão fica fácil. Então você quer o que? A gente só chuta a bola longa? O time tem variado o jogo. Se você tiver boa vontade para ver, é fácil. Do Botafogo, principalmente, a gente saiu muito mais com bola longa do que com bola curta. Hoje era um jogo que não precisava sair tanto como a gente não tinha, era que errar a coisa fácil. Senão a gente vai fazer um time, aí quando tinha outro jogador aqui que fazia bola longa, é porque faz bola longa. Aí a gente fica em cima do resultado. E aí fica essa injustiça, esse massacre, e a gente não informa o torcedor. O torcedor está triste? Está triste. Eu também estou triste. Você, como torcedor, também está triste. Mas a gente não vai resolver os problemas assim, arrumando mais problema. Porque tem o problema, a gente pega o problema, a gente não quer resolver o problema, a gente quer assim, aumentar o problema e afastar ele para outro lugar. Eu não estou aqui para afastar o problema, estou aqui para resolver o problema. Aí você assim, o problema é ganhar jogo. Não é jogar bem, jogou muitas partidas bem, e não é hoje uma partida que estava praticamente resolvido o jogo, tomou um gol no último minuto, e se tivesse vencido, a gente estava todo aqui festejando, e é normal. Então a gente tem que saber assim, eu estou te dando uma explicação de uma coisa que não está acontecendo o que você está falando. Aqui, aliás, dos meus trabalhos, é o time que mais varia jogo, até porque a gente tem o Veguete na frente, que disputa bem a bola, tem o Ryan, que é veloz. E hoje, assim, os erros que a gente cometeu, se você pegar o número de vezes que a gente saiu limpo, com chance de fazer gol, foi muito maior do que os erros que a gente cometeu. Só que a gente treina para não cometer erro. E o time vai evoluir aprendendo a jogar e ficando mais competitivo. Diniz, boa noite. Rael, canal La Pelota. Perguntar sobre a alteração que você fez no intervalo. Enfim, Matheus Cocão teve uma falha ali no lance do gol do Ceará. A torcida acabou criticando muito ele, né? Enfim, chegou até a cantar para pedir para você tirar ele. Até pedir para você falar um pouco sobre ele também, e a escolha por colocar mais um atacante no lugar dele, o Andrés Gomes ali, enfim, na esquerda, que acabou jogando muito bem, participou do lance do gol. Explicar essa sua opção por tirar um volante e colocar mais um atacante ali no intervalo. Já tinha treinado assim, com essa possibilidade. O Nuno é um jogador muito inteligente, era um jogo que a gente tinha muito mais posse, e
E eu acho que o Nuno ainda conseguiu produzir mais jogando de 8 do que ele estava jogando no primeiro tempo. Então, assim, acho que foi uma solução que a gente encontrou, o time melhorou. E depois, quando teve a expulsão, eu tirei o Barros, ainda botei o número de 5 e o Coutinho de 8. E logo aí depois esperei um pouco e refiz o time. E você falou do Oliveira, na verdade, o Oliveira de origem ele é volante. A posição de origem do Oliveira é volante. Ele foi improvisado ao longo do tempo para zagueiro, mas ele é volante de origem. Se pegar ele quando ele jogou no Tigres, no Atlético Goianiense, aí no Cruzeiro ele jogou de volante, jogou de zagueiro, então não foi muita improvisação. E o Robert Renato não poderia jogar de volante, que é um jogador que tem qualidade para jogar de volante. Então não teve, em relação ao Oliveira, não teve muita improvisação. O time, a ideia do Oliveira entrar, que ele conhece a posição, já tinha treinado na posição, a chance que eu achava que a gente podia tomar gol do Ceará hoje era com uma bola parada. Então a gente deu uma crescida no time, com o Oliveira, e colocamos o Paulinho, que o Nuno e o Coutinho estavam cansados. Eu achei que teve muita coerência, e a gente não deixou de ganhar o jogo por conta da entrada do Oliveira de volante, muito pelo contrário. Boa noite, Nis. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Até se tratando já de uma virada de chave para o clássico, tão importante pela 24ª rodada do próximo domingo, você planeja, queria sua projeção, seu planejamento para a partida, ganhando aí o Hugo Moura, que estava suspenso para a partida de hoje, se você pretende utilizar o Cuesta e o Robert Renan no setor defensivo, né, de ofício, e o Hugo Moura retornar como volante. Qual seria o planejamento para o próximo jogo? Obrigado. Então, essa é uma possibilidade. A gente tem a semana toda para montar o melhor time para jogar contra o Flamengo, mas essa é uma possibilidade. Boa noite, Diniz, João Guerra do GE. A minha pergunta, novamente falando um pouco do Nuno, a gente sabe que você gosta dele como segundo volante. Eu queria te perguntar se você entende que ele pode, eventualmente, iniciar nessa posição como titular. E antes, falando da lista de relacionados, a gente teve a divulgação do boletim médico do Tietê. Eu queria saber, em relação à projeção dele para o jogo contra o Flamengo, se você trabalha com o retorno dele, porque, enfim, é o titular da posição. Obrigado. Então, o Tietê a gente vai com calma, porque não sei, vai esperar ver como ele evolui, não consigo te falar agora. Eu não sei nem o resultado de imagem, como que ficou. E tem que saber como que ele evolui. Então, durante a semana a gente vai saber. Ele não teve um episódio muito traumático, o Tietê, muito diferente do que foi quando ele machucou contra o Corinthians. Mas eu não sei a real situação para o jogo de domingo do Tietê. Qualquer outra pergunta? Era sobre o Nuno iniciar. Hoje ele treinou de 8. Ele poderia iniciar do jeito que entrou depois, ou com o Andreas Gomes, ou com o David. Era um jogo que o projeto não teve muita surpresa. O jogo, um jogo que a gente ia acabar tendo posse, era uma possibilidade que na minha cabeça fazia sentido. E quando ele foi para 8, e estava uma coisa clara que aquilo, a chance maior de dar certo, e em relação a isso deu. Acho que ele teve muita desenvoltura, ele é um jogador muito inteligente. Estava pegando muita bola limpa para poder distribuir, o jogo teve uma influência maior com ele ali e a gente não sofreu na marcação por conta da presença dele ali. Às vezes a gente sofreu um pouco na marcação no primeiro tempo, depois a gente tomou gol um pouco no segundo por uma falta de organização do time mesmo. Na hora de fazer pressão, a linha não subia e ficavam uns buracos. Às vezes o Ceará colocava muitos jogadores no corredor lateral e os volantes ficavam sem função. Então a gente algumas vezes teve um desencaixe de marcação e isso fez com que o Ceará tivesse alguns espaços, principalmente no meio do campo, mas não teve a ver com a presença do Nuno ali.